Olá, como vai? Tudo bem? É nós aqui outra vez. E que legal você aqui, muito bom, gostei. Ah, e pra mim ter certeza que você está gostando, deixa um joinha aí para me ajudar também. Aí eu vou ter que ficar mais animado a fazer mais vídeos. Hoje eu vou fazer um serviço de gesso, um forro de gesso com moldura, aqui na casa de um vizinho. É uma ajuda que eu vou fazer para ele. Aí, lá é telha de zinco. Aí então eu vou ter que fazer um serviço diferente. Vamos lá para você aprender a fazer também. A primeira coisa a fazer são esses suportes feitos de metaron. O primeiro a gente coloca na faixa de 58 centímetros da parede. Depois o segundo, o terceiro, todos os outros a gente coloca exatamente 60 centímetros de distância um do outro, para poder conseguir amarrar as placas perfeitamente. Nessa parte que tem laje vai ser feita com furos que eu vou colocar bucha com pitão. Nesse momento eu estou tirando o nível e com a linha de gesseiro fazendo a marca em volta de todo o cômodo, para ficar marcado direitinho aonde vou ter que bater uma carreira de prego. Esses pregos são os de baixo, eles são para poder apoiar a moldura. A parte de cima vem um outro prego aonde amarra a moldura, porque todas as molduras são colocadas sem colar. Somente depois que todas estão colocadas que a gente vem colocando cola por trás. Essa cola é massa de gesso com sisal, que faz um chumbo a cada, em média, 40 em 40 centímetros mais ou menos. Aí, nesse momento eu estou amarrando o prego, um arame no prego. Esse prego fica só durante um pequeno tempo, simplesmente para amarrar. Depois eu tiro tanto esse prego de cima quanto aqueles que eu bati na linha, que serviu para segurar somente enquanto não está chumbada a moldura. Essa moldura, depois de chumbada, fica muito firme na parede. Nesse momento eu estou fazendo um molde para poder conseguir cortar em meia esquadrilha. A primeira coisa que a gente faz é cortar uma fita no papelão da largura exata da moldura. Depois faz um corte transversal fazendo um quadrado. Depois que faz esse quadrado, a gente faz um risco diagonal para poder ver o esquadro. Você faz um corte, ali tem a meia esquadrilha, que fica perfeito os cortes. Pode às vezes dar uma pequena diferença na hora de você colocar na parede, porque às vezes a parede pode não estar totalmente no esquadro. Mas com a ajuda de uma faquinha, você corta um pouquinho e raspa de acordo com a necessidade. Fica perfeito a emenda. Uma coisa importante, não pode colar peça por peça. Você só cola depois que todas estiverem no lugar, que aí você pega o alinhamento correto. E vem colocando, como eu já disse, de 40 em 40 centímetros, uma bucha de creme de gesso, que eu vou mostrar como faz aqui à frente, e com sisal. E essa bucha que a gente faz não pode ficar acima da moldura, porque senão pode vir atrapalhar depois na hora que a gente vai colocar as placas. Então é uma coisa importante também, tem sempre que ficar abaixo do nível da moldura a bucha que a gente põe por trás. Nesse momento eu já estou começando a colocar as buchas de sisal com creme por trás das molduras. Às vezes pode ser de 40 em 40 centímetros, se você quiser colocar até 50 centímetros pode. O que não pode deixar de fazer é uma bucha em todas as emendas das molduras. Todas as emendas tem que ter uma bucha de sisal com creme de gesso por trás. Essa massa de gesso é uma coisa muito simples. A gente põe um pouco de água em uma vasilha e depois polvilha de pouco a pouco o gesso, até ficar uma camada seca por cima. Espera pelo menos uns 4 minutos para poder hidratar bem o gesso. Aí a gente pega um pouco de sisal, buchas pequenas, mistura naquele creme e vai colocando por trás das molduras. Quando você acaba de colocar em todo o cômodo, você já pode vir logo na sequência, tirando tanto os pregos de baixo quanto os de arame por cima. E com a ajuda de um reco, você vem fazendo as emendas, para as emendas ficar perfeitas, bonitas. E depois rejunta direitinho a emenda, passa o sisal por cima, que fica perfeito. Aí você começa a colocar as placas. Você tem que fazer uma carreira de cada vez e
amarrar elas com chumbar, na verdade, por cima com gesso. A gente amarra naqueles travessões de metaron que eu coloquei, e depois que tiver todas amarradas, a primeira carreira, a gente vem com creme de sisal e gesso e vai fazendo chumbanas para uma placa na outra. Uma coisa muito importante, a gente sempre tem que esticar uma linha na frente dessa primeira placa, na faixa de 63 centímetros mais ou menos. Você bate uma linha, um prego de um lado da moldura, bem encostadinho na parte de cima, e do outro lado, para poder manter bem alinhada as placas. A gente nunca faz igual eu fiz aí na frente, foi um erro que eu cometi. Aí comecei a puxar na lateral também. A gente sempre tem que fazer uma carreira de cada vez. Nessa parte aí eu já não tive mais como amarrar. É porque eu tinha feito muita massa da primeira vez. Aí, para não perder a massa, eu amarrei isso aí rapidinho. Mas não se deve fazer desse jeito. Deve fazer uma carreira de cada vez e sempre prendendo bem, uma a uma. Nesse caso aí, a gente não precisa de fazer o que eu sempre ensino, que é uma chupeta em volta do arame até chegar na laje. Nesse caso aí, tem que ter mesmo uma certa espaço para poder, conforme o sol esquentar o metaron, ele dilatar para um lado e para o outro e não trincar. Inclusive, por cima das molduras, essas placas só ficam apoiadas. Quando a gente chumba, não joga massa em cima da moldura prendendo na placa. As placas aí ficam totalmente soltas por cima da moldura, que é chamado de junta de dilatação. Dessa forma a gente fecha o cômodo todo. Vem colocando placas por placas até chegar à última placa dela. Na última placa tem um segredo na hora de fechar, que eu vou mostrar daqui a pouco. Outra coisa muito importante são os fios para colocar a lâmpada. A gente deve deixar pelo menos 1 metro de fio sobrando. Nesse serviço aqui ficou meio pouco. O ideal é deixar 1 metro, que depois você empurra ele para cima, aí ele fica escondido lá dentro. Se precisar de fazer uma reforma com o tempo, é só puxar que tem fio com sobra. Melhor do que cortar gesso. Depois de 8 minutos, eu peguei e misturei a mesma coisa nessa outra vasilha aí. Até a mão ficar esbranquiçada, parecendo que tem leite na mão. Agora dou uma misturadinha nessa aqui, ó. Ela já está bem pastosinha. Dou uma pequena misturada dela e já posso começar a usar. Essa massa aqui a gente faz só enchimento por enquanto. A primeira mão é só fazer enchimento. Depois vem com a segunda mão dando acabamento. Esse tipo de massa eu aprendi muito recentemente com um rapaz que passou na rua. Ele é adestrador de cachorro. Infelizmente eu esqueci de perguntar o nome dele. Ele me ensinou como fazer, eu vou te falar, é muito boa essa massa. A gente passa primeiro tampando os buraquinhos e depois, igual eu estou fazendo aí, já estou arrematando, fazendo o acabamento por cima. Aí nessa parte aí eu já estou fazendo no finalzinho, enchendo primeiro os buracos, a gente passa a espátula, arranca o excesso e logo depois já vem passando uma massa de gesso bem raspadinha. Agora eu deixo secar por 2 ou 3 dias, depois eu venho com a lixadeira treme-treme e dou uma lixada geral nesse forro. Fica muito bom. Ô, gente, qualquer dúvida que precisar de uma ajuda aí, pode me perguntar que terei o maior prazer em ajudar. Um forte abraço, fique com Deus. Não esqueça de deixar um like aí para mim.